Minha gente, boa noite, vocês estão bem? Amém. Fique de pé mais uma vez, eu gostei dessa brincadeira. Porque alguns ficaram, mas fiquem à vontade, certo? Fique à vontade. Só os meus jovens ali estão sentados, ó. Ah, agora eles estão ficando. Entenderam. Obrigado. A gente vai ler Salmo 84, é o tema de vocês. Inicialmente, depois eu quero usar um outro texto para ilustrar o objetivo da reflexão que eu quero trazer para a gente essa noite. Salmo 84, o texto diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Sinto desejo profundo, sim, eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho, e cria os seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Amém? Você pode sentar. Onde estão os jovens da nossa geração que são capazes de influenciar seus amigos, colegas, a sociedade em que ele está inserido? Eu me pergunto, onde estão os jovens que serão os exemplos para uma geração de gente que precisa encontrar Deus? Onde está a juventude que é incansável na busca pelo Senhor? Onde estão os jovens que irão transformar, revolucionar a sociedade em que nós vivemos? Onde estão os jovens que serão o início, né? Onde estão os jovens que vão ser aqueles que despertarão um avivamento em nossa geração? Eu me pergunto, onde está a geração de jovens que faz uma contracultura, que não anda de acordo com o que o mundo anda, mas vive de um jeito totalmente contrário do mundo? Cadê os jovens que transformam o mundo pela renovação de sua mente? Onde estão os jovens que apresentam a Deus um sacrifício vivo e agradável, né? Cadê a geração de jovens que não se cansa de orar? Cadê a geração de jovens que louva ao Senhor com intensidade? Cadê a geração de jovens que morre de vontade de estar diante da presença do Senhor e não se apressa em sair dela? Cadê os jovens que lotam os cultos de oração? Cadê os jovens que lotam os cultos de doutrina e de ensinamento da palavra? Eu me pergunto, cadê os jovens que se reúnem em casa não para assistir um filminho ou uma série da Netflix, mas para discutir um texto bíblico e ensinar uns aos outros a como viver de acordo com a palavra de Deus? Cadê essa geração, minha gente? Onde é que estão vocês? E aí o texto que nós queremos ler hoje, né, e o congresso tem o objetivo de nos inspirar e de nos chamar a ter um coração e uma vida sedenta pela presença do Senhor. O Salmo 84 apresenta um desejo do salmista em estar diante da presença de Deus. E ele usa uma expressão muito interessante que nos traz a reflexão de como a presença de Deus é atraente, atrai. No verso 3 ele diz assim, ó: um pardal encontra um lar. Sabe por que ele diz isso? Porque pardal não tem lar. Pardal, ele vive na natureza e ele faz um ninho em um lugar e não se apega a esse lugar e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Mas a presença de Deus é tão atraente
que um pardal que não mora em um lugar fixo encontra um lugar para ficar na presença de Deus. Que presença atraente é essa? E o Salmo 84 traz essa ideia para a gente, né? Como ser uma geração que sente fome e sede pela presença do Senhor. Como ser uma geração de jovens que ama a presença do Senhor. Como ser uma geração de jovens que deseja estar aonde Deus está, no lugar da sua habitação. Essa pergunta que eu queria fazer, porque eu acredito que é essa pergunta que o salmista faz quando ele descreve esses versos. E para responder isso, eu quero usar um outro texto que está lá em 1 Crônicas, número 13. O contexto desse texto aqui é quando o salmista, o rei Davi, então, decide trazer a Arca da Aliança, que um tempinho atrás havia sido roubada pelos filisteus. Davi passa a reinar em Israel, e aí ele então tem o desejo de trazer novamente essa Arca da Aliança para o meio dos israelitas. E a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, representava, era símbolo e lugar da presença de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E veja a relação que eu quero fazer. Davi deseja trazer a Arca da Aliança para o meio do povo de Israel. Davi quer trazer a presença de Deus para o meio desse povo. E eu queria olhar para esse texto tentando perguntar assim: como nós atrairemos a presença de Deus? Como ser uma geração de jovem tão sedenta por Deus a ponto de atrair a sua presença? Como fazer em um culto para que a presença de Deus venha sobre nós? Como fazer na nossa vida para que a presença de Deus esteja em nós? Eu não sei vocês, mas muitas vezes, irmãos, nós nos cansamos de ser uma geração que apenas coloca uma maquiagem de cristão, mas que no nosso interior a gente sabe que faz muito tempo que a gente sentiu verdadeiramente a presença de Deus. Mas a gente está aqui nos cultos cantando, mas a gente está aqui participando das coisas, mas a gente sabe que faz tempo que você sentiu no seu coração a certeza da realidade da presença de Deus. É só você que sabe responder isso, né? E a pergunta é essa: como atrair a presença de Deus? Para sermos uma geração sedenta por essa presença, para sermos uma geração que ama essa presença de Deus. E aí vamos ler o capítulo 13 de 1 Crônicas. Vocês já estão aí, 1 Crônicas 13? Olha que bonito. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães do seu exército. Em seguida, dirigiu-se a toda a congregação, a comunidade de Israel, e disse: se vocês estiverem de acordo, e se for da vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a Arca da Aliança do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a congregação concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro de Sior, no Egito, ao sul, até Lebon-Hamate, ao norte, para trazerem a Arca de Deus que estava em Kiriat-Jearim. Davi e todo Israel foram a Baalá de Judá, também chamado de Kiriat-Jearim, a fim de buscar a Arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a Arca do Senhor numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam a carroça.
Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos, tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ilha de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele o matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor se rompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Perás-Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Assim não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. Aleluia. Lembrem-se que, disse aqui no início, que esse momento aqui do capítulo 13, o rei Davi tinha começado a reinar em Israel. E a primeira missão que Davi colocou para si foi trazer a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Esse era o desejo de Davi. Essa era a motivação de Davi. Davi sabia que a arca representava a presença de Deus. E Davi queria então iniciar o seu reinado com a presença de Deus no seu meio. A arca era símbolo da presença. E para Davi, iniciar um reinado sem a presença de Deus não funcionava, não valia a pena. Ele desejava a presença de Deus, ele ansiava pela presença de Deus. Era um desejo genuíno de Davi, era um desejo sincero de Davi. O capítulo 14 vai dizer que Davi, após esse episódio, ele vai estabelecer família e derrotar os filisteus. Ou seja, antes de estabelecer família, antes de lutar contra os filisteus que eram seu inimigo, Davi desejou trazer presença do Senhor. Davi ansiou por trazer a Arca da Aliança para onde estava Jerusalém. Isso indica para a gente que Davi tinha um desejo sincero. E ele queria a presença de Deus. Ele queria estar com Deus. Porém, Davi fez isso da maneira que não agradou o Senhor. Davi fez isso de um jeito que não era a maneira com a qual Deus havia designado. Ele queria a presença do Senhor, mas ele não atentou para obedecer os princípios do Senhor. Isso nos indica, gente, que a nossa motivação precisa estar alinhada com a ordem e com a vontade do Senhor. Não adianta termos a motivação correta se nós não fazemos a coisa da maneira que Deus ordena. Você pode ter o maior desejo sincero de querer ser um jovem cristão, de querer agradar o Senhor, de querer estar na casa do Senhor. Mas se você não observar o que diz os princípios do Senhor, a sua boa intenção não significa nada para Deus. Você pode ter uma vontade muito sincera de ser crente. Você pode até fazer do jeitinho certo. Vir à igreja, trazer a sua Bíblia, ler de vez em quando, participar do conjunto, se inserir no meio dessa comunidade, liderar. É sua vontade, é o seu desejo. Você quer que o culto funcione. Você quer que as coisas funcionem bem. Sua motivação pode estar correta. Mas se você não obedecer os princípios do Senhor, a sua motivação não vai agradar a Deus. Se você não obedecer a ordem que Deus tem para nós nas Escrituras Sagradas, a sua boa intenção não atrairá a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com a primeira tentativa de Davi de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Veja você aqui comigo. Davi consultou todos os seus oficiais, versículo 1. Os generais, os capitães,
foi para a congregação e disse: se vocês estiverem de acordo, se for da vontade do Senhor, nosso Deus, vamos trazer, versículo 3, é hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus. Porém, versículo 4, a comunidade concorda. Acompanhe comigo, tá? Toda a comunidade concorda. O povo entendeu que era a coisa certa a fazer. E o verso 5 diz: então Davi convocou os israelitas, foi então trazer a arca da aliança. Faltou uma coisa aí que Davi não fez: consultar o Senhor. Toda a comunidade concordou. Realmente, Davi, a gente precisa trazer novamente a arca da aliança para cá. Essa é a coisa certa a se fazer. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Quantas vezes, Cauã, quantas vezes, Cauã, a gente sabe que é a coisa certa a fazer, né? Você sabe que você tem que estar aqui, você não sabe que tem que estar aqui? Você não sabe que é melhor andar nos caminhos do Senhor? Você não sabe que é melhor agradar o Senhor? Você não sabe disso? Sabe? A gente sabe qual é a coisa certa a fazer. Você sabe que você precisa ler Bíblia. Você não sabe que você lê Bíblia? Você não sabe? Você não sabe se tem que orar? Você não sabe se tem que orar? Sabe, Cauã? Sabe. É a coisa certa a se fazer. Você sabe fazer isso. Você sabe o que é que você tem que fazer isso. Mas, sem consultarmos o Senhor, fazer do jeito que Ele quer que a gente faça, não agrada o Senhor. Interessante porque o capítulo 14, Davi está em uma outra missão. Ele vai derrotar o exército filisteu. Aí veja que interessante o versículo 10 do capítulo 14. Bem pertinho aí de você, ó. Então Davi perguntou a Deus: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. E depois Davi novamente pergunta ao Senhor. E se a gente observar os livros históricos do Antigo Testamento, os profetas consultavam o Senhor, aguardavam o Senhor dar a ordem para então ir. Todas as vezes que acontecia uma manifestação poderosa de Deus, alguém perguntava antes ao Senhor como agir, como fazer, para onde ir, o que dizer, se vai para a guerra, se fica na guerra, se entra. Era tudo muito consultado pelo Senhor. Só que no versículo 13, Davi tem muitas boas intenções. Ora, era a arca da aliança, minha gente. Era a presença de Deus que ia ser trazido para Jerusalém. O que tem de errado nisso? É a motivação correta. Davi tinha uma motivação sincera diante de Deus. Trazer o símbolo da presença do Senhor para o seu reinado. Trazer o símbolo da presença do Senhor para a sua vida, para a região onde ele estava. Mas, sem consultar o Senhor e seguir as suas ordens, não agradou ao Senhor. Davi até tenta fazer um jeito certo aqui, ó. Olha que interessante quando diz, verso 7. Puseram a arca do Senhor numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab. Davi talvez pensou: se a gente fizer uma carroça inédita, nova, ninguém usou, ninguém fez nada com essa carroça, ela é separada, ela é consagrada, nós vamos conseguir transportar essa arca da aliança. Mais uma tentativa de uma boa atitude de Davi. Mas não era assim que a arca da aliança era transportada. Não era assim que a lei mosaica dada por Deus instruiu o povo a transportar a arca da aliança. Não era assim que deveria ser feito. E Davi se esqueceu de como Deus ordenava ele fazer. Talvez a nossa geração não é uma geração que atrai a presença de Deus. Talvez os nossos jovens não são jovens que influenciam a nossa sociedade porque carregam o Espírito Santo em suas vidas. Talvez a nossa geração de jovens é mais influenciada pelo mundo porque não observa
a maneira com a qual Deus ordenou para que eles vivessem nesse mundo. Talvez, para que você atraia a presença de Deus para a sua vida, você precisa atentar mais aos princípios do Senhor. Você precisa observar mais aquilo que Deus está mandando você fazer. Você precisa gastar mais tempo consultando o Senhor para tomar as suas decisões. Talvez os erros cometidos por você são porque você faz as coisas sem consultar o Senhor. É a coisa certa a se fazer. Parece o caminho certo a ser seguido. É óbvio, está muito claro, é assim que tem que ser feito. Mas sem consultar o Senhor, seus planos não serão bem sucedidos. O que acontece então? Verso 7 ainda novamente. Você já está se dispersando, que eu estou vendo o olhar de vocês vazio. Olha para mim, não ó. Opa! Concentra aqui. Parece que você só consegue dar atenção 1 minuto e meio, que é o tempo do Rios, né? Aí depois já dispersa. Se for um vídeo maior, você não consegue ficar tão ligado. Tô ligado nisso. Só se for o joguinho de jacaré que você se concentra. Aí vamos lá. Verso 7 diz assim: puseram a arca de Deus numa carroça nova, levaram da casa da Abinadab, Uzá e Aiô guiaram a carroça. Verso 8 diz assim, Davi e todo Israel se alegravam diante do Senhor, com todas as suas forças, entoando cânticos, tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Veja, o culto funcionava perfeitamente. O culto estava impecável. Davi cantava e o povo cantava usando todas as suas forças, com vontade de cantar, levantando a sua voz de maneira muito alta, muito audível. Todo Israel se alegrava, entoava cânticos, tocava instrumentos. O culto estava acontecendo de maneira impecável, bonita demais de se ver. Mas ainda assim, não agradou o Senhor. Porque quando chegaram à eira de Nacon, você não está acompanhando o texto, mas eu vou continuar lendo. Os bois que puxaram a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Mas a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, na presença do Senhor. Talvez você veja isso e diz: nossa, como Deus é bravo. Matou o cara, cheio de boas intenções. A arca ia cair, os bois tropeçaram, e ele queria proteger a arca. Ele queria fazer algo bom, guardar a arca. Podia cair, os utensílios sagrados que estavam dentro dela poderiam, sei lá o que podia acontecer. Ele queria fazer uma coisa certa, mas Deus o matou, porque não era assim que Deus havia ordenado. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha gente. Deus é justo. E a justiça de Deus, ela é cumprida. Se Deus ordenou que ninguém poderia tocar na arca ou morreria, não importava a intenção do coração dessa pessoa, desobedeceu a Deus, morreu. Deus é um Deus que requer de nós obediência. Obediência. Deus é um Deus que requer do seu povo obediência. E por causa da desobediência de Uzá, ele morreu. Porque não fez aquilo que deveria ser feito de acordo com a ordem do Senhor.
Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, chamou aquele lugar de Perás Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? E a primeira tentativa então de trazer a presença do Senhor para Jerusalém foi mal sucedida, mesmo com boas intenções, porque Davi não obedeceu a ordem do Senhor. Capítulo 15 então, Davi tenta mais uma vez trazer essa arca da aliança. Só que agora tem uma diferença. Sabe qual que é? Davi está com medo. Versículo 12 do capítulo 13 diz isso. Davi temeu o Senhor. Davi teve medo do Senhor. E o medo que Davi sentiu, e o temor que Davi sentiu, gerou nele o desejo de fazer o que era certo. Muitas vezes, irmãos, jovens queridos, muitas vezes é necessário a gente passar por momentos de dificuldades na vida, para que o Senhor nos encaminhe no caminho correto. E aí Davi então, versículo 15, tá? Versículo 15, acompanhe comigo. Construiu várias casas para si, na cidade de Davi. E, agora a segunda tentativa, Davi começa fazendo assim, olha só, que diferença. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Veja como mudou. Davi agora, temendo o Senhor, prepara um lugar para trazer a arca da aliança, para trazer a presença do Senhor. Davi se prepara para isto. Se quisermos atrair a presença do Senhor para os nossos dias, para a nossa geração, nós precisamos preparar um lugar para isso. Tem que ter temor diante do Senhor. Tem que fazer as coisas sabendo que você está fazendo diante de um Deus santo. Diante de um Deus que exige santidade. Diante de um Deus que observa o nosso coração e sonda e sabe dos nossos pensamentos. Apocalipse, o texto onde o capítulo 1 começa dizendo que João vê 7 castiçais de ouro e um semelhante ao Filho do Homem transitando, passeando entre esses 7 castiçais. Aleluia. E depois João diz, os 7 castiçais são as 7 igrejas. E Jesus é aquele que passeia entre as 7 igrejas. E é aquele que sonda as igrejas, porque depois, quando as cartas são enviadas lá em Apocalipse, Jesus revela o erro das igrejas. Em todas as cartas, Jesus começa assim: eu conheço as suas obras, porque ele passeia no meio da igreja e sonda o nosso coração e sabe o que se passa na sua vida, Cauã, e enxerga as suas intenções, e ele sabe se nós estamos temendo, se nós estamos caminhando de uma maneira que agrada a ele ou não. Eu conheço as suas obras. Davi, com o desejo de atrair a presença, de trazer a presença, começa agora a fazer as coisas do jeito certo. Quero perguntar para você nessa altura agora: você está disposto a fazer as coisas do jeito certo para atrair a presença de Deus para a sua vida? Você está disposto a andar nos caminhos do Senhor para que a presença dele seja manifesta nos nossos dias?
Você está disposto a temer o Senhor, a olhar para a sua santidade e saber que Deus não se importa apenas com os seus rituais e com sua vida externa e com a maneira com a qual você está se comportando. Deus não está nem aí para o seu comportamento. Deus não se impressiona com as suas canções bonitas. Deus não se impressiona com você vestindo bem bonitinho e ajeitadinho e a paz do Senhor. Gente, Deus não está nem aí para a maneira com a qual você se apresenta externamente para Ele. O interesse do Senhor é sondar o seu coração. O interesse do Senhor é conhecer o seu coração. E como você está ofertando a sua vida para Ele. Se de maneira sincera e verdadeira, ou apenas porque é um ritual religioso que você aprendeu desde criança a fazer. O interesse do Senhor é como estão as suas obras no seu coração e não como você faz isso externamente. Conheço as suas obras. Quanto você está disposto a olhar para a palavra de Deus e fazer as coisas do jeito certo para atrair a presença do Senhor? Gente, eu sei que você vai ouvir isso aqui e vai dizer, é verdade. Mas também não vale dizer a verdade. Porque você vai para casa daqui a pouco. E se você não mudar de vida amanhã, é inválido mais uma vez. Não adianta você ficar olhando com essa cara de assustado, dizendo, eita meu Deus, Jesus vai me pegar. É verdade. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar. Faz 5 anos que você está fazendo essa mesma coisa, cara. Faz meses que você está tentando ler a Bíblia. Você começou em janeiro a leitura anual e atrasou. E todo domingo você vem para a igreja e diz, Senhor, agora eu vou mudar. Senhor, agora o Senhor falou comigo. Gente, enquanto não nos posicionarmos diante de Deus, de coração sincero dizer, Senhor, eu quero viver de um jeito que te agrada. Eu quero sinceramente experimentar essa transformação que o Evangelho traz para mim. Enquanto a nossa segunda-feira não for diferente, minha gente, enquanto você não fizer um negócio, diferente da rotina que você vem fazendo, quando você não virar uma madrugada desesperado, chorando, perguntando a Deus, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não fala comigo? Eu não estou entendendo essa Bíblia. Quando você não se rasgar todinho diante do Senhor, até que Ele venha. A gente canta essas coisas, fica impressionado com isso. Porque as músicas que a gente canta, gente, é loucura demais. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida no seu altar. Aí segunda-feira você passa o dia todinho sem ter tempo para ler Bíblia e para orar por 15 minutos diante do Senhor. Aí você vem para cá e canta que vai gastar a sua vida diante do seu altar. Eita Jesus, ajuda a gente. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Você está disposto a fazer o que é certo, irmão, para agradar o Senhor e atrair sua presença? Essa é a pergunta para você. O que Davi fez? O que Davi fez para que ele conseguisse transportar a presença do Senhor para Jerusalém? Primeira coisa, Davi se preparou. Ele preparou um lugar. Arrumou um lugar.
arrumou um lugar. Você precisa arrumar a sua vida, cara. A habitação da presença de Deus não é mais o templo que Davi arrumou. O lugar da arca, o lugar da presença de Deus, não é mais essa tenda especial para ela. É a sua vida. Lá em João, capítulo 16, versículo 7, Jesus está falando para os discípulos sobre o Espírito Santo. E ele diz assim aos discípulos, ele está contando lá, né, a partir do 14, 15, 16, que a hora da sua morte é chegada, que daqui a pouco vocês não vão me ver mais, chegou a hora do Filho do Homem morrer, eu vou para o meu Pai, eu vou embora, eu vou deixar vocês. E nesse contexto Jesus diz assim, ó, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Talvez os discípulos perguntassem, mas Jesus, o que é melhor que o Senhor? Por que é melhor que o Senhor vá? O que é melhor do que Jesus caminhando com você? O que é melhor do que você vendo Deus, o Filho de Deus, encarnado em pessoa, curando, ressuscitando, fazendo milagres? O que poderia ser melhor para os discípulos? Você lembra que quando Jesus aparece no Monte da Transfiguração, Pedro diz assim, bom é estarmos aqui. Nós vimos Jesus glorificado, apareceu Elias e Moisés, que bênção, que maravilha. E os discípulos talvez perguntassem, Jesus, o que é melhor do que o Senhor? Porque ele diz assim, eu preciso ir, é melhor que eu vá. Ele diz, porque se eu não for, ele não vem. Eu preciso ir para enviá-lo para vocês. Melhor do que Jesus comigo é Jesus em mim. É Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, nós passamos a ser a habitação da presença de Deus. Não é mais a tenda que Davi preparou. Não é mais o templo que Salomão ergueu. Você é a habitação, o lugar da presença de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz isso. Deus está edificando uma habitação para o Espírito. Aliás, para Deus através do Espírito. Em cada um de nós. Se Davi preparou um lugar para a arca e armou uma tenda especial para trazer a presença de Deus. Gente, desculpa que eu grito muito, certo? Assim, desculpa. Vou tentar falar mais. Eu me empolgo, eu não consigo. Não consigo. A minha esposa estivesse aqui, ela ficava olhando pra mim assim e fazendo careta, assim, tipo, pra eu me ligar que eu estava gritando e baixar. Mas, olha aí. Preparou. Então a primeira coisa que Davi fez, gente, para atrair, para trazer a presença, foi preparar o lugar da habitação. Você precisa consertar a sua vida para atrair a presença de Deus. Você precisa consertar a sua vida. Tem coisa na sua vida que não está agradando o Senhor. E não é revelação não, irmãos. É porque a gente é gente. E a natureza humana da gente não agrada ao Senhor. E só porque você é gente, a sua vida é lotada de coisa que não agrada a Deus. Mas sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? É purificar o nosso interior dia após dia. É mortificar o nosso homem interior. É mortificar a nossa carne. É matar o velho homem. É cada dia nos fazer mais pequenos para que Deus apareça em nós. Lembra da canção que vocês cantaram aqui no começo? Esqueci. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais
ficar de pé. Acho muito incrível essa canção. Sabe o que ela significa? A glória de Deus é Jesus, gente. E o eu de pé é o nosso homem interior. Quanto mais você se enche de Cristo, mais o seu homem interior fica no chão. Quanto mais você se enche de Cristo, mais a sua carne é mortificada. Para trazer a presença do Senhor para os nossos dias, temos que consertar a nossa vida. Faça uma lista dos seus pecados. Faça uma lista daquilo que você precisa, você sabe que não cabe para você. Você sabe que Deus desagrada. Você sabe que não é atitude de crente. Mas mesmo assim, você cai. Comece a lutar contra isso. Comece a fazer guerra contra aquilo que não agrada ao Senhor. Comece a fazer guerra contra você mesmo. Escolha da seguinte forma: é isso que eu quero fazer? É isso que eu quero fazer agora? Se for o que você quer fazer, não faça. Está errado. Você já é um erro, você. Você se levanta todo dia só no espelho, você já está errado. Acabou. Né? Se for a sua vontade, eu quero. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Consulte o Senhor. Deixa eu correr, porque já são 9 horas. Mas o pastor disse que podia ficar à vontade. E aí alguns pregadores, eles entendem isso como apenas educação. Sei o que, mas eu não. Eu levo no literal. Porque se fosse Senhor dos Anéis, você ia assistir 3 horas de filme. Não ia? Ia. Você assistiu a trilogia todinha. E se fosse Duna no cinema, você assistiu 2 horas e meia também. Né? Se fosse maratonar Grey's Anatomy, você maratonava. E dava 2 horas da madrugada. E você é só mais um episódio. É só mais um. Né? Então vai ficar também aqui me ouvindo. Segunda coisa que Davi fez, minha gente, olha só, versículo 2, capítulo 15. Em seguida, Davi ordenou, presta atenção, ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Davi então começa a fazer as coisas da maneira que Deus havia determinado. Eu já havia dito isso a Davi, ao povo lá na lei Mosaica, em Números. Eu estava lá. A arca da aliança só pode ser transportada pela tribo de Levi, os descendentes de Arão, sacerdotes. Só eles. E tinha toda uma organização, não era de qualquer jeito não. Eles tinham que entrar no lugar santíssimo, tirar a cortina e, sem olhar para a arca, cobrir a arca, depois segurar nas 2 hastes pelos ombros, os sacerdotes iam à frente e a arca seria transportada. Eles sabiam como fazer. Davi então agora não inventa carroça nova, mas ele observa a ordem do Senhor e a maneira com que o Senhor mandou transportar a arca. Para atrairmos a presença de Deus nos nossos dias, precisamos obedecer a palavra do Senhor. Precisamos obedecer as Escrituras sagradas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, eu preguei aqui isso da última vez. A gente vê lá o cenário dos últimos dias. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Serão religiosos apenas na aparência. No versículo 14, Paulo lá para Timóteo diz assim: você, porém, permaneça fiel ao que você aprendeu desde criança,
você aprendeu as sagradas letras, que é capaz de trazer salvação mediante a fé. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não importa o que o mundo está fazendo, você deve obedecer às Escrituras Sagradas. Foi assim que Davi teve sucesso em trazer a Arca da Aliança. Há uma outra perspectiva sobre essa segunda transporte da Arca da Aliança. Está lá em 2 Samuel. Eu queria que você fosse para lá, 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. É o mesmo contexto. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possuiu por causa da Arca de Deus. Então Davi foi até lá com grande festa. Levou a arca da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Olha isso. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Quando os homens davam 6 passos com a arca, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Trazer a presença do Senhor, atrair a presença do Senhor, só é possível com sacrifício constante. A cada 6 passos, um sacrifício. A cada 6 passos, um sacrifício. Até que a arca estivesse em Jerusalém. Até que a presença do Senhor estivesse no meio do povo. Sacrifício constante. Você quer atrair a presença do Senhor para a sua vida e para esses dias? Há algo que você precisa sacrificar. Há um bezerro gordo e um boi gordo que precisa morrer. Sabe quem é? Esse boi gordinho é você. Romanos capítulo 12, o texto diz: a adoração que agrada ao Senhor é um sacrifício vivo. Culto racional é a adoração, culto agradável ao Senhor. Para que a presença de Deus venha para a nossa vida, minha gente, meus irmãos, nós precisamos sacrificar a nossa vida ao Senhor. Quanto você está disposto a sacrificar? O quanto você está disposto a entregar ao Senhor? O quanto de sono você está disposto a perder? Quanto de coisa você está disposto a deixar para que a presença do Senhor venha? Para que Ele venha. Nós precisamos descansar, minha gente, de cultos onde o nosso coração não é inundado. A gente tem que se revoltar contra isso, para que a presença do Senhor seja manifesta. Eu quero terminar agora lendo para você 2 versos. O que fazer para que Ele venha? Há um tempo atrás, talvez até hoje, a nossa preocupação no culto é o que fazer para que as pessoas venham. Como atrair as pessoas para o culto? Como convidar pessoas para o culto? Aí a gente ajeita tudo, ajeita a cadeira, bota ventilador porque está muito quente, ninguém vem se fizer calor. Aí vai lá para os jovens, vamos fazer um culto informal, vamos botar luz, uma luzinha, almofada no chão para a galera ficar lá de boa. Vamos tentar pensar em um jeito que os jovens se sintam mais envolvidos, atraídos para estar na igreja. A gente se preocupa com isso. Como fazer para eles participarem? Como fazer para que as pessoas venham? Como fazer para que meu vizinho venha escutar a palavra de Deus? A gente se preocupa em como atrair pessoas para o culto. E sabe qual deveria ser a nossa maior preocupação? O que fazer para que Ele venha? Como atrair Deus para o nosso culto? Como atrair a presença de Deus para o nosso culto? Como atrair o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo? Ai, gente, você não tem saudade não, cara. De começar
a nota lá no violão e seu olho já encher de lágrimas. E alguém dizer a palavra Jesus na canção e você já caiu no chão. Ah, eu quero Jesus. Você lembra disso? Quando você lê a palavra de Deus e você percebe que Cristo está falando ao seu coração, como fazer para que ele venha? E aí o Salmo 27, versículo 8, eu estou dizendo isso em todo canto que eu vou. O salmista escreve dizendo assim, Salmo 27. Bora, achei. Salmo 27, verso 8 diz assim, ó. Meu coração ouviu a sua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Ao meu coração ocorreu, buscar a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Essa precisa ser a resposta que a gente tem que dar ao Senhor. A voz do Senhor ecoa. Buscai a minha face. Você precisa orar mais. Entra na minha presença. Ajoelha diante de mim. Entregue o seu coração. Vem mais para perto. Se aproxima. Chega mais perto de mim. Eu quero você. Eu quero fazer algo extraordinário na sua vida. Eu quero alcançar a sua vida. Eu quero transformar o seu coração. Mas a resposta precisa ser, Senhor, eu vou. Ah, Senhor, eu quero. Senhor, eu irei. E assim, irmãos, a presença do Senhor será atraída nos nossos dias. Você pode fechar os seus olhos? Não dorme não, por favor. Você coloca a sua vida diante do Senhor. Por alguns instantes, consiga dizer para o Senhor o quanto você precisa responder ao chamado de Deus, pedindo para que você entre em sua presença.